A avaliação de hoje é com o Renault Kwid Intense. O modelinho aqui com motor 3 cilindros, flex, com gasolina ele tem 66 pocotozinhos e com etanol passa para 70 esse valor. Modelo que é feito exclusivamente ou praticamente exclusivamente para o uso urbano. A gente vai testar na cidade, que é o habitat natural dele, e também na estrada. Vou pegar um trecho de serra, ar-condicionado ligado e com uma companhia nova dessa vez. Vamos lá? E o companheiro de viagem hoje escolheu o cachorro, né? Vem cá. Pode ver, o Vem cá tá aqui no cantinho. Vem cá adora dar passeio de carro comigo, adora todos os carros que a gente testa, e vamos testar agora com o Kwid o que o Vem cá vai achar do carro. O início do trecho de teste aqui com o Kwid em estrada é uma subida de serra. Aqui é uma subida de serra com velocidade controlada, então tem trechos de 60 km por hora, tem outros trechos com 80 km por hora. E estou subindo com o carro com ar-condicionado ligado. A primeira percepção que eu tenho aqui do carro é que esse motorzinho dele de 3 cilindros ele é bem valente até. Eu achava que eu fosse ter um pouco mais de dificuldade, que ele fosse titubear assim, em algumas acelerações, em alguns trechos de subida um pouco mais íngreme, mas por enquanto não. O carro ele tem respondido bem. É claro, é necessário algumas vezes você reduzir algumas marchas, você modificar um pouco do que é o habitual em outros veículos, até porque é um carro urbano, ele tem a relação de marchas bastante curtinha. Já quando a gente pega um trecho como esse aqui, que é um trecho de descida, a gente percebe um primeiro ponto que é importante ressaltar para quem, quando for fazer alguma avaliação com o Kwid, na hora de escolher para uma possível compra com test drive, é com relação aos freios dele. Ele te dá uma impressão de não ter um freio tão ágil assim, de resposta quanto a gente precisa. O que é isso? Para ser mais preciso, conforme você freia, você espera que o carro te responda de imediato e que ele cumpra a função de frear o tanto quanto você pede. Mas a minha impressão aqui é que o pedal do Kwid ele tem um curso maior, ou que ele tenha um curso maior do que o habitual, ou que o pedal comece a atuar mais de uma maneira mais segura do quanto você deseja, da metade do curso para baixo. Então, em algumas frenagens de emergência, às vezes pode acontecer de você tomar um susto de falar, puxa, o carro não está freando. Mas é uma característica que você vai acabar se habituando dirigindo o carro ou não. Pode ser uma coisa que a gente nunca se habitue. Uma outra característica também do uso do carro em estrada, que a gente percebe bem, é em curvas de alta velocidade. Ele tem uma resposta muito melhor do que eu esperava. Eu esperava realmente que o carro não fosse responder de uma maneira tão ágil, tão rápida quanto eu desejava, que o volante não fosse tão preciso quanto ele é. O volante é muito preciso, a direção do carro é bastante precisa, e eu achava que a carroceria fosse balançar mais, que a carroceria não filtrasse tão bem as imperfeições da pista. Pelo contrário, ela filtra muito bem, é um carro até bastante agradável de dirigir em estrada. Lógico, se você for passar, você está numa faixa da direita, um caminhão em uma velocidade superior for passar por você, claro, o carro vai balançar. Ele é um carro pequeno, ele tem um entre-eixos curto, é um carro estreito. É que não dá pra ver aqui no vídeo, mas se eu estico o meu braço aqui pro lado, eu quase alcanço a porta do outro lado. E eu não sou uma pessoa alta, eu tenho 1,77 m. Então ele é um carro estreitinho, né? Mas dentro das limitações dele, ele tem uma resposta muito boa. E também ainda falando também de uma característica dele em estrada que eu achei não bastante legal, né? Mas uma coisa que você precisa tomar uma atenção na hora de dirigir é que em curvas de alta velocidade, até pela característica do carro, entre eixos curtos, quando você entra numa curva, o carro ele tende a sair muito de frente. Você percebe que você começa a curva fechada e você termina ela quase numa outra faixa. E é uma coisa assim que é praticamente inevitável. Não é uma condição que você está dirigindo errado ou que o carro esteja errado, assim. É uma característica do carro que você precisa também se habituar
para uma eventual possibilidade de você pegar a estrada. É claro, eu sei que você que vai comprar um Kwid, você não está pensando em ter um carro para viajar, você está pensando num carro urbano, um carro que seja fácil de você manobrar, um carro que seja econômico, um carro que tenha um espaço razoável, um relativo conforto para você usar no dia a dia. E nisso ele te atende muito bem. Mais uma eventualidade que você vai pegar um trecho de estrada, num final de semana vá para a praia, nada desabona. Ele pode te atender sim, mas tem esses dois pontos que eu acabei de falar. A condição dos freios dele, que até você se habituar te assusta um pouquinho, e a condição de em curvas de alta velocidade você perceber que o carro sai mais de frente. Nesse caso você precisa fazer curvas com velocidade inferior ao que você está acostumado a fazer com outro tipo de carro. Então escolha a faixa da direita, faz a curva com mais segurança, que você não vai ter maiores problemas. Aqui numa via de alta velocidade, numa estrada, estou aqui em torno de 110 km por hora e a rotação do motor está por volta de 3.500 RPM. O que eu percebo aqui de característica é que ele tem bastante ruído da parte externa do carro entrando na cabine. Eu até estou elevando um pouco mais a voz para conseguir captar no vídeo legal. Não sei se vocês conseguem ouvir bem esse ruído. Mas quais ruídos são? Parte do ruído vem do motor, sim. Ele não tem um bom isolamento acústico da região do cofre do motor para a cabine. Tem ruído também bastante, eu acho que esse que é o que prevalece mais, que é o ruído dos pneus com asfalto, e também um pouco de ruído de vento, que também vamos convir que o Kwid não é o carro mais aerodinâmico do mundo. E nesse primeiro trecho aqui, que a gente fez em estrada, sem sustos, né? Vem cá, tranquilo. Aí ó, até deitou. E agora o teste, vamos pra asfalto, rua, cidade, que é a casa do Kwid. Já dentro da cidade, onde o Kwid ele mostra as maiores virtudes dele. Primeiro ponto, é um carro bastante na mão, um carro bastante tranquilo de se dirigir. É um carro que você consegue encontrar vaga tranquilamente, ele é curtinho, ele é estreito, então para fazer baliza com ele é ótimo. Você não passa por sufoco para encontrar vaga para ele, seja em vaga de baliza ou até aquelas vagas de shopping, né, que você precisa parar de frente ou parar de ré. Você consegue estacionar tranquilo, abrir a porta dos dois lados sem se preocupar que está apertado ou não. Nesse ponto ele é bastante tranquilo. Já uma outra qualidade que eu gostei bastante do Kwid é com relação à calibração da suspensão dele. Por ser um carro curto, de entre-eixos curto, eu achei que dirigindo ele na cidade eu ia sofrer bastante com as imperfeições na pista, com o carro balançando bastante, com batidas secas de suspensão, e isso não acontece em nenhum momento. Cheguei a pegar trechos em que peguei buraco, a suspensão cumpriu o que ela precisava de atingir o seu curso para amortecer, mas ela não chegou ao seu fim de curso. Ela em nenhum momento bateu e eu falar, putz, isso que eu fosse usar um carro diariamente, fosse pegar buracos, eu iria sofrer. Em nenhum momento isso aconteceu. Outra qualidade também, ainda falando em suspensão, também nesse ponto sobre curso de suspensão, é que quando você passa pelas imperfeições, o carro ele passa por elas, e aqui na cabine, por mais que o carro acompanhe, digamos, vai numa emenda de asfalto mal feita, em que tem aquele relevo, você passa por esse relevo, mas você não tem a sensação de estar chacoalhando dentro do carro. Claro, não estou falando que ele é um tapete, ele chacoalha sim, mas eu já dirigi outros carros da mesma categoria que o comportamento era muito pior. Nesse ponto ele agradou bastante. Eu consigo usar o carro, consigo pegar até um trajeto de trânsito com ele bastante tranquilo. E falando também em desempenho do Kwid dentro da cidade, o câmbio dele é bastante curtinho, com as 5 marchas dele, deixa o carro bastante esperto. Então eu consigo fazer ultrapassagens, eu consigo vencer obstáculos, consigo pegar algumas subidas de maneira bastante tranquila. E também um ponto positivo para a embreagem do Kwid
que ela tem uma resposta boa, ela não é uma embreagem borrachuda, não é uma embreagem que te engana, ela é uma embreagem bastante precisa. E tem o peso do pedal também é bom, não é um pedal excessivamente leve, mas também não é um pedal pesado, como é característica de algumas montadoras, como a Ford, por exemplo, que tem um pedal mais pesado do que a concorrência. É um pedal bastante tranquilo para você usar no dia a dia e dificilmente você dirigir um Kwid você sentir a perna cansada. A posição aqui da alavanca de câmbio está numa altura boa, que eu não preciso ficar deslocando o corpo para frente ou para trás, não preciso também ficar baixando muito a mão, está numa altura que mais ou menos dá um pouco mais alto do que a altura da minha perna, e a embreagem tem uma boa calibração. E também aqui na cidade, vem cá, como vocês podem ver, tranquilo. Às vezes vai num vidro, vai no outro, sempre com cinto de segurança. Não esqueça, tem o cachorro de vocês, tem os gatinhos, sempre com cinto, tá, gente? Segurança deles também é importante. Então é isso, pessoal. Siga-nos nas nossas redes sociais, que vai aparecer para você aqui no cantinho. Acompanhe a gente também no nosso site, que é o www.unacar.com.br. O Unacar é com 2 Cs. A gente também, além das avaliações que a gente faz com os veículos novos e usados, a gente também faz algumas avaliações e considerações sobre o esporte a motor. Tudo sobre alguns eventos de Fórmula 1, Fórmula Indy, Stock Car, o VEC, tudo o que acontecer você acompanha lá diariamente, tá bom? Obrigado e até a próxima avaliação. Um abraço.